Já discutimos muito, mas não discutimos tudo com relação ao conceito político no Brasil e particularmente os atuais governantes e a presidente. Então eu quero deixar que os nossos convidados fiquem bem à vontade para tocar naqueles pontos que julgarem mais oportunos ao momento, começando pelo deputado Nelson Marquesan Júnior. Bom, só para ser objetivo aqui, rebatendo algumas questões que o Paulo falou aqui, em nenhum lugar do mundo gastar mais do que se arrecada é correto. Em nenhum lugar do mundo gastar mal, gastar em corporativismo, gastar em falta de gestão é correto. Então, discordo veementemente desta posição. E nós não somos mais um país tão jovem. Nós estamos passando pelo bônus demográfico, onde a nossa população economicamente ativa está no máximo. Nós tínhamos muitos jovens e teremos em breve muitas pessoas mais idosas que não poderão trabalhar. Nós também passamos pelo melhor momento do mundo de crescimento do governo Lula, né? E por isso, sim, tivemos algumas possibilidades de esbanjar, de se gastar muito mal. Como o novo rico, né? O novo rico recebe uma boa herança, gasta tudo de forma incompetente e irresponsável e não deixa nada para a sua próxima geração. Esta é a história do PT no governo. Recebeu uma ótima herança e vai dilapidar esta herança que recebeu. Porque enquanto o mundo inteiro cresceu, nós crescemos menos do que o mundo inteiro. E este ano vamos crescer aqui na América Latina, segundo estudos de órgãos públicos federais, apenas mais do que o parceiro do Brasil, do que a Venezuela, que vai crescer 1%. O Paraguai, que nós expulsamos do Mercosul, por questões ideológicas, vai crescer 7,5%, Lazier. E o Brasil, 2%. Toda a América Latina vai crescer mais do que nós, como cresceu ao longo desta década, a década de ouro até 2008 do mundo, que nós não soubemos aproveitar. Mas apenas para voltar, é isto que o cidadão, de alguma forma, começa a pagar a conta, como sempre, porque no setor público incompetente, quando ele administra mal, ele cobra mais imposto, distribui mais cargo e investe mais em propaganda para se manter no poder. E o cidadão, o empreendedor, quando é mau administrador, ele quebra, é processado, acaba com a sua vida, vira quase que um marginal, pois a Receita vai atrás dele. Aliás, um Estado como na época feudal, como na era medieval, ele arranca do cidadão o dinheiro e gasta como bem estiver. Então, essas movimentações, como disse o Papa, jovens para a rua, que não parem, e para finalizar, Lazier, que a gente saiba apertar os botões certos em virtude das manifestações. O botão certo não é trazer médico cubano de segunda categoria para atender cidadão, porque este seria de segunda categoria. Médico tem que ser médico formado. Ponto. Segundo, não é fazendo constituinte ou reforma política. Há 20, 30, 40, 50, 60 anos se fala em reforma política. A população quer honestidade, justiça, verdade. E para concluir, que eu sei que você já está me pressionando aqui, Lazier, o que simboliza... Tem ainda 40 segundos. O que simboliza isto no setor público é transparência. Não é reforma política, não é investimento em marketing, não é eu ter que pedir dados ao setor... Pedir um patrão, cidadão patrão, ter que solicitar dados ao setor público na era digital. Na era digital eu tenho que entrar no meu computador, entrar na internet e de forma absolutamente popular eu ter os dados acessíveis para eu saber onde é que está indo este monte de dinheiro que está no setor público. Deputado Paulo Ferreira. Eu estou achando esse debate, Lazier, extraordinário. Que bom, então. Extraordinário. Aprovou o programa? Como sempre aqui. Extraordinário. Então é o seguinte, né? Ouvir aqui, entendeu, o DEM e o PSDB fazer loas às manifestações, quer dizer, isso tinha que ser registrado. Porque essa não é de perigo, esses né? dois partidos, né, esses dois partidos são partidos que vivem, né, da relação de governo e do Estado. Certo? São partidos que não têm identidade com os movimentos sociais que agora apregoam. Pagos com dinheiro público, não. Não tem. Quer dizer, então, eu acho que está extraordinário o programa. Sindicato pago com dinheiro público sem TCU fiscalizar não é movimento social, Paulo. O tema da economia e do PIB, entendeu? Para os ouvintes aqui, intrigou, Lazier, os especialistas, os economistas, ultimamente, a seguinte situação que o Brasil vive, deputado Onyx.
né? Como é que um país que tem 2% de crescimento, 3% de crescimento, ou menos de 2%, consegue gerar 1.500.000 novos postos de trabalho? Até 2 salários mínimos. Por que isso? De importados. Por que isso, certo? Por que isso? Porque tem um governo, certo, que acha que a geração de riqueza é fundamental e nós estamos tratando em meio à crise internacional para crescer. Não é verdade que todos os países crescem, ô Marquesan? Todos. A China vai crescer 8%. A Europa, todas as economias, exceto a economia americana, a economia alemã crescerá. Os outros, todos os países aumentam, né, o problema social, o desemprego, né, em vários países, hoje nos jovens, ultrapassa os 50%. Aí olha para o Brasil, né, parece que o Brasil está imerso nessa crise. Mas onde é que vocês vivem? Entendeu? Eu vivo num país, certo, que protege pobre. Eu vivo num país que gera emprego. Certo? Eu vivo num país que olha para o seu desenvolvimento e cria uma condição competitiva da sua indústria. Tu está no 1% a pesquisa do TAS, então, eu acho ótimo, então. Agora é o seguinte, o debate que nós vamos fazer, evidentemente que esse debate vai aflorar, certo? Como está fazendo aqui. E a população, né, na democracia, é ela que decide. Certo? Ela que vai dizer o ano que vem quem é que vai ser o deputado, quem é que vai ser o senador, quem é que vai ser o governador e quem é que vai ser o presidente ou a presidenta. Certo? Por isso que nós estamos vivendo numa democracia. E do ponto de vista, entendeu, daquilo que nós fizemos enquanto partido responsável, juntamente com o PMDB, juntamente com outros partidos, pela gestão do Estado brasileiro, quer dizer, eu quero dizer para ti, Marquesan, entendeu? Eu estou pronto para fazer, né, a disputa, como o Lula disse, eu estou louco, eu estou com as unhas afiadas, entendeu, para nós fazer esse debate, certo? Porque um mensalão. Né, por que isso, entendeu? Porque nós vamos defender aquilo que nós fizemos para o país, certo? E o que nós fizemos para o país, entendeu? Nós, nesses 10 anos de governo, eu vou dizer para ti, repetir, que são números, né? Tu gosta de números? Dilapidaram. Nós geramos 20 milhões de empregos formais. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Certo? Nós geramos de empregos formais. Aí ele descaracteriza, não, é 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, entendeu? Mas são empregos formais que as pessoas não tinham, certo? As pessoas não tinham proteção social, vinha uma crise, o que nós assistíamos? Saque, violência. Né? Há quantos anos nós não ouvimos mais no Brasil que tem saque por comida? Certo? Porque essas condições, certo, elas foram duramente construídas com o quê? Com um programa de governo, com dinheiro do orçamento na veia do pobre, entendeu? Esse é o problema do PSDB, esse é o problema do DEM, certo? Porque eles não gostam de pobre, certo? Não gostam que o Estado, né, adquira uma condição de olhar para aquela população que nunca teve atenção. Quer dizer, esse é o grande, esse é o grande problema. Superou, hein? Esse é o grande problema, entendeu? Então, nós estamos, Lazier, entendeu? E eu aqui, há dias que eu não vinha no teu programa, não por culpa do Carboneira, mas por minha responsabilidade pelas agendas, entendeu? O teu programa é elucidativo nisso. Por quê? Porque, de alguma maneira, né, o debate político eleitoral está colocado, né? As pesquisas estão aí, entendeu? E quem tem responsabilidade, né, tem que fazer o debate certo. Nós temos aqui, encerro com isso, uma responsabilidade grande. Sabe por quê? Sabe? Porque nós governamos o país há 10 anos, porque nós governamos estados, como aqui no Rio Grande do Sul, governamos um monte de prefeitura, né? Quer dizer, o PSDB e o DEM têm que alterar isso, porque eles governam pouca prefeitura, governam o estado hoje, né? O DEM, no caso, só um. Deputado Onix, do DEM. Olha, Lazier, eu estou convencido de que o PT não entendeu nada do recado da rua. Pelo discurso que foi feito aqui, pela forma como as coisas são abordadas, ou seja, a tática do inimigo externo. Aqui se falou de Uruguai, se falou de Argentina, se falou de Espanha, se falou do mundo todo. Já se bateu no Joaquim Barbosa, porque ele tem o pecado mortal para o PT e para o governo de ter mandado os mensaleiros para a cadeia, que eles não queriam. Aqui já bateram na oposição, que tem 80 deputados federais, se tanto, tem 420 ou 430 deputados do governo, fazem o que quer. Já bateram nos médicos. O FHC já veio aqui para conversa. O imperialismo Yankee também é a moda. Ou seja, a estratégia do inimigo externo é uma estratégia que o PT usa há muitíssimo tempo. E não é só o PT, isso se usa no mundo todo.
Ou seja, acha um inimigo externo para tentar justificar o injustificável. É um governo ineficaz, é um governo ineficiente. Se as pessoas acreditassem nisso que o Paulo está dizendo, elas não iam para a rua, Lazier. O povo satisfeito vai para a rua. Foram para a rua, e quando dizem aqui que a democracia representativa está em xeque, não. O que está em xeque é a governança do país. As pessoas querem é governo. O que elas estão incomodadas é que uma parte daqueles que foram eleitos para dar sustentação ao governo, manter um governo eficiente, não fizeram isso. As pessoas querem saber de ter guarda na rua. As pessoas querem saber de ter saúde no posto. As pessoas querem saber que as crianças aprendam na escola. E eu estou cada vez falando com as pessoas da população, dizendo, eu vou fazer um esforço, tirar meu filho da escola porque não está aprendendo, tentar botar numa outra escola. Aí o governo faz o seguinte, se um pai, se assim, uma família modesta, servidor com uma vendedora de loja, fizer um sacrifício de botar o filho numa escola privada, essa criança vai ser punida depois. Quando entrar na universidade, vai ficar fora de programas sociais do governo, porque eles cometeram o crime de fazer o seu filho aprender. Ora, que governo é esse? Aonde pai e mãe fazem um sacrifício para dar educação para o filho e pode abater do imposto de renda uma merrequinha que não paga coisa nenhuma. Esse é o valor. Aí o governo vem para o debate, agora vamos botar o royalty do petróleo, do pré-sal na educação. Sabe por que essa paixão maravilhosa do governo pela educação, que nunca se expressou antes? Há 10 anos. Por uma razão objetiva. O royalty do pré-sal é porque a Câmara já aprovou 10% do PIB em educação. E eu estou com o número, Brasil. E o número diz o seguinte, a União gasta 47 a 50 bilhões por ano em educação. Os estados, de 85 a 99. E os municípios, de 59 a 60. Ou seja, estados e municípios, que são os primos pobres da Federação Brasileira, gastam 3 vezes mais do que o governo federal em educação. E aí os espertos do Planalto, é o seguinte, obrigam os municípios para pegar o dinheiro do pré-sal, que é um royaltyzinho que vem para ajudar os municípios, para botar tudo na educação. Sabe por quê? Porque o governo federal não precisa botar nada. Não precisa ampliar o seu gasto. Essa é a malandragem. É tudo na malandragem, na esperteza. Não tem nada para o bem da população. É um governo de marketing. E aí, não é o Onix que está falando, que é o crítico do Tarso, que é o crítico da Dilma, que é o crítico do PT, porque eu estou enxergando esse processo, é a população. Perguntaram para a população, o governo federal do PT apoia o governo do Rio Grande do Sul? 83% dos gaúchos diz que em saúde muito menos do que deveria. 83%. Não é o deputado de oposição Onix, não é o deputado de oposição Nelson Marques, é o povo que está dizendo. Aí vamos para a educação, 84%. O governo federal não apoia o governo do seu próprio partido. Na segurança, Lazier, é um escândalo. É o número mais alto, 86%. É por isso que a gente tem que gradear a nossa casa e a bandidagem está solta na rua e o brigadeiro não tem equipamento, não tem respeito, não tem salário. É por isso que nós temos hoje uma crise de governo no Brasil. O que as pessoas querem é muito simples. Elas reconhecem que hoje pagam muitos impostos, que o governo bota a sua mão fundo na bolsa da trabalhadora e no bolso do trabalhador. Ela quer que os governos, no mínimo os governantes, respeitem as pessoas, trabalhando sério, cuidando delas e não dos seus interesses. E o desfile de argumentos do deputado Paulo Teixeira é só um, os interesses do PT e o seu futuro. Paulo Ferreira. Deputado Eliseu Padilha, do PMDB. Conclusões. Eu quero aqui agradecer os componentes da mesa, especialmente a ti, mas e meus colegas deputados e o telespectador, pelo privilégio de poder ter participado desse programa, que eu reputo altamente esclarecedor. E aí eu quero concluir chamando primeiro a atenção dos nossos telespectadores, porque nós acabamos vendo algumas considerações de governos anteriores e eu quero deixar claro aqui a posição do meu partido. O PMDB é o maior partido do Brasil. O PMDB participou, sim, de governos anteriores. E com a cabeça erguida. E hoje participa, sim, tem o vice-presidente da República, mas não abriu mão do seu direito de opinar. O PMDB tem opinião. O PMDB sugere um novo pacto federativo.
Indiscutivelmente, essa centralização de recursos, eu fui prefeito, presidente da FAMURS e presidente do Movimento Municipalista Brasileiro. Esta concentração de recursos, ela é, em parte, responsável por todo esse descontentamento da rua. Porque no município, aqui no Rio Grande, se diz que o olho do dono é que engorda o boi. No município, é o olho do cidadão em cima do prefeito e da administração municipal. Nós tínhamos que, eu defendia isso em 1992, defendo de novo, nós temos que fazer uma reforma fiscal, não é nem tributária. Nós não vamos aumentar imposto mais, porque não tem jeito. Mas nós temos que, aonde tem mais gasto, o dinheiro ficar mais concentrado. Onde é que o cidadão vive? No município, onde há a demanda da saúde, da educação, da segurança, toda ela é no município. Logo, quem tem que ter maior volume é o município. Isso não acontece de uma hora para outra. Aí, se nós quisermos fazer, não dá para fazer para esse governo, porque evidentemente tem uma base muito maior, não vai deixar passar, porque senão cortamos a... Mas se nós jogar para o futuro, não fulanizar, é possível. E isso é solução. Segundo, a questão da reforma política, nós temos posição diferenciada. A sociedade não está pedindo reforma política. Reforma política é coisa nossa, dos políticos. O que a sociedade quer é a reforma dos políticos, da prática política, da forma de fazer. Isso é o que a sociedade quer. A reforma política tem alguns temas que nós 4 aqui concordamos, talvez 3 ou 4, mas teria que ser 30 ou 40. Não tem a reforma. Por quê? Porque vai fulanizar. Se jogar para o futuro, algumas coisas passariam. Por exemplo, a pergunta do financiamento público, que é uma coisa que divide bastante lá. Você concorda que empresário financia campanha política? É uma forma de perguntar. Aqui nesse programa foi atacado esse item. Eu vou colocar a mesma pergunta de forma diferente. Você concorda que o governo pague todas as campanhas eleitorais? Qual é a reação mais forte? É com relação à segunda, e é contra o financiamento público. Então é a forma de colocar. Este é um tema que não terá nenhuma chance de transitar em reforma lá. Com relação eu quero chamar a atenção por derradeiro, a questão do Rio Grande. Eu sou gaúcho e tenho um compromisso com o meu estado. Há poucos dias eu dei uma entrevista e disse que eu não via jeito de sanear a questão administrativa do Rio Grande do Sul, a não ser a partir de um grande pacto. E aí, nós, Onix, democratas e PMDB, PSDB e PT, nós vamos ter que sentar numa mesa e encontrar um denominador comum. Isso aconteceu aqui no Rio Grande com Getúlio. O Getúlio, em 30, se ele não faz a Aliança Liberal, ele tinha que primeiro somar os gaúchos. Ele não chegaria ao Rio de Janeiro para amarrar os cavalos lá no Obelisco, de jeito nenhum. Moncloa, na Espanha, logo no início do processo de democratização, a Espanha fez um grande pacto, os que não eram... Mas acha que aqui no Rio Grande do Sul, e eu vou usar o meu tempo para essa pergunta, exato, o seu tempo vai ser resguardado, como é possível este pacto se o PMDB já disse que quer candidato próprio às eleições do Rio Grande do Sul? O PDT também quer. O PP já está com a candidata praticamente na rua. E o candidato do PP também. Então, como é que vai se fazer esse pacto se todos querem concorrer ao governo? Eu não tenho... É absolutamente legítimo. Partido político só existe para chegar no poder. Agora, nós temos que ir além do poder. Nós temos que ir na satisfação do cidadão. Com a forma com que o Estado do Rio Grande do Sul está nas suas finanças, se não houver uma guinada, e para dar essa guinada tem que ter pacto, que senão não passa... Como é que vai se fazer esse pacto e cada um puxa para um lado? É possível na medida que tem a responsabilidade política, isso a gente tem que construir. Mas o PT não concorda com tudo que tu falou, que a gente falou aqui? Eles acham que tem que gastar mais? Não, em torno da dívida tem acordo. Bom, mas volta ao seu tempo aí que está escasseando. Pois bem, mas eu volto e dizer isso para o telespectador. Eu defendo e vou defender ao resto do tempo que eu estiver fazendo política, que o Rio Grande do Sul tem que fazer um pacto. Tem que... essas diferenças que são legítimas, naturais dos partidos políticos, mas... Afinal, por que nós queremos chegar no poder? Para dar satisfação à sociedade. E se nós não conseguirmos isso, não conseguir construir um caminho para isso, todos nós vamos ser frustrados. Será o PT chegando, como está no governo, será o próximo que vier e o próximo que vier. Então tem que ir construindo esse caminho. Não será para 14, Lazier. 1914 ainda não há. 2014 ainda não tem condições. Não haverá condições. Eu concluo, Lazier, dizendo que quando eu falei de reinventar a política e tu... me fizesse uma interrogação objetiva, eu dizia que nós temos que reinventar, e temos que reinventar, porque por esse processo que está, nós estamos gastando mais do que devia, estamos gastando mal, o dinheiro não está indo para onde a população gostaria que fosse, nós temos que encontrar um jeito de mudar o rumo, e isto é reinventar a forma de fazer política. E termino com Max Weber de novo. Fazer política não é viver da política, fazer política é viver
para a política, viver para a polis, Só pena que para no a Brasil, satisfação só que do cidadão. pena que no Brasil muita gente vive da política. É o que está errado. Obrigado, senhores deputados Onix, Marquesan Júnior, Paulo Ferreira, Eliseu Padilha, que permitiram hoje a concretização daquilo que é o propósito desse programa desde que foi fundado, desde que foi criado há quase 16 anos. Proporcionar um confronto de ideias. E dentro de um tema que é o mais candente no Brasil atualmente, que é o do momento econômico e político que estamos vivendo. E isso se deve a presenças como essas que nós tivemos aqui hoje, políticos que representam o Rio Grande do Sul de uma forma bastante destacada. O Conversas de hoje será reprisado amanhã, um pouco antes das 9 horas da manhã, e na segunda-feira, às 10 da noite, teremos mais Conversas Cruzadas. Bom fim de semana a todos. Boa noite.